Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Hoje um programa especial aqui no Cenário Econômico para avaliar a economia que tivemos até 2019, dados divulgados esta semana, inclusive, que são extremamente importantes, como, por exemplo, o recorde da Bolsa, que passou nesta quarta-feira acima dos 114 mil pontos, tanto nas negociações quanto no fechamento. Um recorde absoluto e histórico, mas também tentar entender a economia com os dados que estão carregados agora de 2019 para 2020. Meu convidado hoje aqui é o professor e economista Luiz Alberto Machado, assessor do Espaço Democrático. Machado, seja bem-vindo uma vez mais. Satisfação. Vamos lá que nós temos uma série de dados para avaliar. Eu vou começar com um dado que é muito claro aqui. Nós tivemos essa semana esse recorde na quarta-feira de 114 mil pontos. Passou de 114 mil pontos a Bolsa. Claro que quando a gente fala de Bolsa de Valores, ela sobe com rapidez, desce com rapidez, fatos externos mexem muito, coisas internas a gente não está tendo muito nesse final de ano, ainda bem, né? Ou são positivas apenas, mas enfim, é um sinal que não se pode ignorar. Nós temos um recorde na Bolsa, é muita gente vindo para a Bolsa, muito investidor vindo para a Bolsa, o que financia empresas que já estão aqui e as que pretendem entrar abrindo seu capital na Bolsa no ano que vem. Não há dúvida, e mais do que nunca, isso é um sinal de confiança. É claro que a economia não vive só de confiança, mas a confiança é um fator fundamental. E nós passamos durante muito tempo com a confiança em baixo. Você pegava aí os índices de confiança dos vários setores, eles revelavam no máximo uma dúvida, em alguns uma descrença. Então essa mudança é extremamente positiva se a gente pensar que estamos entrando num novo ano, com uma expectativa muito grande. Esses dias eu estava conversando com investidores aqui, eu disse assim, pô, o cara do curto prazo também tem muita expectativa, ele falou assim, eu tenho até mais expectativa do sujeito que compra no longo prazo. Eu falei, como é que você tem mais expectativa? Porque o longo prazo é natural, ele comprou um papel hoje, ele quer ganhar dividendos ao longo de 1, 2, 3 anos, depois ele pode pensar em mexer, em vender aquele papel. Ele falou, não, eu preciso de expectativa porque quanto mais a bolsa sobe, mais eu consigo fazer negócios mesmo no intradia. Ou seja, ele precisa de liquidez. Liquidez é mais gente apostando na Bolsa, investindo na Bolsa. É simples assim, não é? Simples assim. Claro que são duas coisas que se complementam, né? Um dos problemas que a gente tinha era uma falta de planejamento. E a gente achava que isso era uma consequência de anos e anos de inflação alta, que quando a inflação baixasse a coisa viria. Não foi assim. Mas nós estamos até nisso superando. Nós estamos começando a ver aí planos de médio e longo prazo, as coisas sendo postas numa perspectiva real, que é muito positivo. Machado, vamos lá, eu tenho uma tela sobre as perspectivas de crescimento do PIB para 2020. Vamos lá, temos aí, Renato, por gentileza? Essa divulgação foi essa semana, o governo federal está projetando 2,32, reviu para cima o crescimento. A CNI é um pouco mais audaciosa ali, está projetando um crescimento de 2,5%. O Boletim Focus dessa semana, da segunda-feira, também subiu de 2,23, que já era otimista, para 2,25 agora. A projeção de crescimento para 2019 é de 1,12%. Isso para tomar essas projeções. Vamos lá, porque o Banco Central divulgou nessa semana o relatório trimestral de inflação e tem lá também uma revisão para cima. Temos aí, para 2019, o crescimento é de 1,2%, acima do 1,12% lá. Para você ter uma ideia, no relatório anterior era de 0,9%, ou seja, majorou para 1,2%. E 2020, que era de 1,8%, ou seja, abaixo dos 2%, subiu 0,4 ponto percentual, nós estamos falando de 2,2% nas projeções do Banco Central. Ou seja, temos vários analistas aí, ou várias instituições de análise, todas majorando o crescimento. O Banco Central, no relatório trimestral de inflação, explica muito. Ele diz, olha, eu tive uma melhora sensível no terceiro trimestre, surpreendente, e isso, claro, carrega o quarto trimestre, que normalmente é mais aquecido do que o terceiro, até porque todos os sinais melhoraram da economia, a guerra comercial que cedeu entre Estados Unidos e China, o próprio Brasil conseguiu avançar com discussão de reformas que vão ser feitas no ano que vem. Esse otimismo desta vez, diferentemente do ano passado, que era só com a eleição, agora está baseado também no governo, que já está no final do seu primeiro ano, mas em fatos palpáveis da economia, não é isso? Sem dúvida. Não só o crescimento, não tem o que discutir, é número.
O terceiro semestre surpreendeu e aí carregou para o quarto e provavelmente isso vai ter um impacto muito positivo no ano que vem. Mas você tem alguns outros indicadores importantíssimos. No plano micro, a aprovação da Lei da Liberdade Econômica faz com que a gente passe a acreditar numa melhora do ambiente de negócio. Sai o resultado agora do Doing Business, nós continuamos terríveis. Em tributação nós somos os piores do mundo. Um dos poucos que melhorou foi a abertura de empresa, mas o Brasil subiu uma posição, ainda está lá no quartil de baixo. A Lei da Liberdade Econômica, ainda que muito daquilo tenha que ser regulamentado, é um dado muito positivo para quem pretende fazer negócio. Porque convenhamos, fazer negócio sem empreendedor no Brasil é coisa para herói, porque o ambiente é muito desfavorável. Muito bem. Você tem o desemprego... Eu posso contar as histórias porque eu empreendi, eu posso lhe contar, é realmente difícil. Você tem na área do emprego, que eu sempre alertei, esse vai demorar para responder, porque você tem um nível de ociosidade de fatores muito grande, a hora que a coisa retomar, primeiro eles vão utilizar os recursos ociosos, depois é que vem emprego, mas você já está tendo uma reação maior no setor informal do que no informal, mas nós estamos fechando o ano com quase 1 milhão de empregos a mais de carteira assinada, é um dado positivo. Você tem a inflação num patamar absolutamente tranquilo, a taxa de juros no mais baixo nível de todos os tempos e um colchão representado pelas nossas reservas muito grande. Ou seja, é muito dado positivo para você fingir que não está acontecendo nada. Deixa eu pegar dois aspectos da sua resposta. Primeiramente, da sua insistência, você falou disso várias vezes que veio aqui durante 2019 e lá em 2018 também, da questão de você fazer negócios no país, a necessidade de mexer em microeconomia, ou seja, naquele trabalho do dia a dia do sujeito tirar uma certidão ou não ter mais a necessidade de tirar uma certidão para fazer um negócio. Até porque o resultado final daquilo é geração de emprego. Quanto menos eu criar problemas, mais rapidamente ele gera emprego e ataca o grande problema do país hoje, que é justamente geração de emprego. Perfeito. Daqui a pouco a gente pega os dados finais do CAGED divulgados na quinta-feira. Esse aspecto é importante. Você falou da questão também da inflação. Mesmo com essa pressão recente agora da carne, desse consumo maior da China, que é um consumo artificial, porque a China teve um problema com peste suína e acabou consumindo carne do mundo todo. Mas, enfim, mesmo com essa pressão inflacionária, mesmo os combustíveis também têm lá um aspecto muito grande, esses dois aspectos você acha que tivemos avanços realmente importantes? Ou seja, de garantir empreendimentos mais fáceis no país e, por outro lado, eu não ter o fantasma da inflação, mesmo que abaixo do seu andamento agora, não volte a incomodar-nos? Eu acho que nós temos 3 instrumentos clássicos de política econômica: monetária, cambial e fiscal. Eu acho que a monetária está muito bem conduzida. A inflação está sob controle. Claro, existem essas pressões sazonais, pontuais. Isso é inevitável. Mas isso não leva a um descontrole geral dos preços como antigamente acontecia. Nós tivemos uma alta do dólar agora. Muita gente achou que aquilo ia ter uma pressão muito grande sobre a inflação. O Banco Central não interferiu e a coisa recuou naturalmente. Respeitado, portanto, a política cambial, a política de livre câmbio. Ou seja, onde é que está o grande problema? Continua sendo o grande problema no plano fiscal. O Brasil ainda está gastando muito mais do que devia. Em grande parte, herança do passado. O governo tem feito uma série de esforços, não é fácil. Quando a coisa cresce depois para diminuir, é difícil, claro. Mas esse é o grande problema. E é a esperança da reforma tributária nesse ano. Não só para reduzir, porque nisso eu não acredito, porque isso não vai acontecer, mas você tem que simplificar esse sistema tributário que vai ter impacto na micro. Vamos lá, essa semana o Supremo Tribunal Federal decidiu que não repassar o ICMS cobrado do consumidor, o empresário pode ir para a cadeia. Eu vi uma defesa pedindo uma reconsideração do Supremo Tribunal por parte da Fiesp. E a alegação da Fiesp não era defendendo o crime, muito pelo contrário, ela está dizendo o problema é que o empresário pode não entender como ele tem de fazer o repasse. A legislação de ICMS é estadual, é um imposto estadual e, claro, você tem uma legislação diferente em cada um dos lugares. Daí que você faz menção novamente à necessidade de simplificar o processo, porque, Machado, acho que eu já lhe contei essa história aqui. Uma vez eu ouvi 2 funcionários da Receita em dias diferentes e eles deram uma interpretação diferente para a mesma lei. Eu falei, o seu colega tinha dito uma outra coisa. Não, mas é que tem certas dúvidas. Se a Receita tem dúvida, imagina quem paga. Não há dúvida. O custo de arrecadação no Brasil é muito alto,
porque a máquina arrecadadora é muito pesada, e em segundo lugar, o custo para as empresas, para atender a todas as exigências do fisco, é uma coisa brutal. A empresa é obrigada a ter ali um departamento, sobretudo grandes empresas, são obrigadas a ter um departamento caríssimo, sem falar dos advogados que depois entram na defesa. Por quê? Porque além de ser uma colcha, né, de retalhos, porque esse sistema foi sendo mudado ao longo dos tempos, sempre no sentido de aumentar a arrecadação, agora está na hora de rever isso daí. Então, existem lá 2 propostas na mesa, o governo até falou, não, o principal está lá, agora é detalhe em cima disso. Sempre falei, a reforma tributária é mais difícil do que a reforma da Previdência, porque os interesses são muito divididos. Dependendo de onde o cara joga, ele quer um tipo de reforma tributária. O importador quer um tipo, o exportador quer outro tipo, o produtor quer um tipo, o consumidor quer um tipo, a União quer um tipo. Mas eu tenho certeza que todos concordam que a simplificação é essencial. Então, acho que tem que começar por aí e ir comendo pelas bordas. Bom, nós tivemos uma declaração do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, e do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, onde tem uma proposta de reforma tributária, no Senado tem outra proposta de reforma tributária, e aí você fez menção, o governo desistiu de mandar dele próprio, dizendo que vai mandar sugestões, porque se já tem 2 propostas que estão caminhando, ou seja, é uma questão de fazer ajustes ali. Este protagonismo do Congresso na questão da reforma tributária, de ser uma proposta provavelmente incomum ali, suponho que Câmara e Senado vão se juntar para uma proposta única, isso não tem capacidade de facilitar essa aprovação? Porque o Rodrigo Maia fez menção que isso deve ser votado até junho do ano que vem, o que seria um novo recorde de aprovação de reforma. Tem, e é importante para eles, porque eles sabem, eles acompanham tudo. Eles melhoraram a imagem perante a opinião pública quando eles aprovaram a Previdência. Em 9 meses. Em 9 meses. De um negócio depois que tinha 20 e poucos anos. Pois é, depois disso o que aconteceu? Algumas coisas lá não andaram e a imagem do Congresso já diminuiu. Saiu uma pesquisa agora, 45 de aprovação em agosto, caiu para 35 agora. Sim. Então, eles percebem que o protagonismo deles, quando fazem o que a sociedade está esperando, ela é positiva. O grande problema é isso, não existe um consenso absoluto com relação à reforma tributária como tinha com relação à Previdência, porque os interesses são divididos. A hora que sair definido algum, vai ter gente esperneando. Mas eu falo, existem alguns princípios que são fundamentais que com esses eu tenho certeza que eles vão fechar. Ou seja, sobretudo na lógica de simplificar o processo. Simplificar eu acho que é uma unanimidade, não dá para continuar com... porque com a simplificação... Como é que o Paulo Guedes chama mesmo? Ele chama de manicômio tributário. Manicômio tributário. Não é? Manicômio. Eu usava a expressão cipoal, achava muito legal, mas o manicômio fica mais forte. É muito legal. É uma loucura. Eu já prestei assessoria e a diversas empresas e quando eu chegava nessa hora e via lá, ia conversar com os especialistas, os responsáveis pela escrituração das coisas, eu ficava alucinado. Eu falava, nossa senhora, quantidade de tempo envolvido naquilo, quantidade de dinheiro que era, enfim, desperdiçado, que podia estar voltado para a produção, uma coisa maluca. Não, e você priva um talento de pensar no produto final dele, na estratégia de venda do negócio dele, para ficar cuidando, às vezes, de pagamento de imposto. Confuso, não é que ele não quer pagar, ele só quer acertar a forma como paga. E como é muito confuso, ele nunca está livre de chegar um fiscal e falar, não, mas tem uma coisa que ficou faltando. E a Receita não chega para conversar, ela chega para multar, esse é o drama. Vamos fazer um intervalo, Machado? A gente continua conversando daqui a pouquinho sobre esse futuro do país. Nós temos dados, inclusive, de revisão do PIB, que nós mostramos agora há pouco, revisão para cima e também nas projeções para 2020. Exatamente no que o Banco Central, por exemplo, que divulgou essa semana o relatório trimestral de inflação, se baseia para acreditar num crescimento ainda maior no ano que vem. A gente fala disso tudo daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, eu volto em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico para discutir a economia de 2019, claro, as projeções, as estimativas para 2020. Meu convidado hoje é o professor Luiz Alberto Machado, economista e também assessor do Espaço Democrático aqui em São Paulo. Machado, vamos dar uma olhadinha numa outra tela que tem as razões do porquê da melhora do PIB este ano e também para o ano que vem. Se a gente olhar para o setor de serviços, por exemplo, o crescimento foi de 1 para 1,1%. O comércio subiu de 1,2% para 2%. Isso tudo está no relatório trimestral de inflação do Banco Central.
O consumo das famílias cresceu de 1,6% para 2%. E o investimento, a formação bruta de capital fixo, de 2,6% para 3,3%. Se a gente olhar esses dados, acho que eles são muito evidentes de o quanto que melhorou. Vamos lá por setores também, tem lá a agropecuária, Renato, vamos lá. A agropecuária cresceu para 2,9%, saiu de 2,6%, se não me engano. A indústria cresceu para 2,9% também, o avanço. E o setor de serviços com 1,7%. A indústria, só preciso fazer menção, é sobretudo pelo crescimento, tanto da indústria extrativa, mas da construção civil, que é um setor que sofreu um bocado aqui, diga-se de passagem. Por final, vamos lá, o consumo das famílias eu tenho lá, eu já mostrei. Bom, isso já é para 2020, uma projeção para 2020. 2,9%, formação bruta de capital fixo vai para 4,1%, a projeção do Banco Central, e o consumo do governo caiu de 0,5 para 0,3. Aí nós temos ainda, você estava falando da questão fiscal, Machado, o drama do governo é que ele não pode gastar. Aliás, ele não pode gastar, não, ele tem que gastar menos do que ele já gasta. Então eu estou ancorando o crescimento da economia no setor privado. Daí a razão, e você fez menção disso, de facilitar a vida, seja com a lei da liberdade econômica, já uma realidade, ou com a reforma tributária. Que isso é unanimidade entre 10 em 10 empresários ou empreendedores do país. E a reforma administrativa, que vem na fila. E eu acho que é positivo, acho que desses números todos, o mais animador é o aumento da formação bruta de capital fixo, porque esse é um gargalo, né, do nosso país. E esse é um dado positivo, que tem sido muito pouco alardeado. Claro que o holofote tem ido muito para o Paulo Guedes, mas tem dois ministros que estão fazendo um trabalho excepcional. Vamos lá. A ministra da Agricultura, a Tereza Cristina. Tereza Cristina, que está negociando, ela tá suprindo a falta de negociação por parte da área de relações exteriores do governo. Ela, muito bem ajudada pelo pessoal de comércio exterior do próprio Ministério da Fazenda, lá do Marcos Torrio, eles estão fazendo um trabalho muito inteligente. Uhum. E o setor de infraestrutura, o Tarcísio está dando um show. O Tarcísio ninguém falava, ele entrou pouco conhecido, ele é um cara mais low profile, mas ele está dando um show de competência. Ele foi perguntado sobre questões políticas, no auge daquelas discussões todas das polêmicas, ele disse assim, eu faço estrada. Vamos falar de estrada? É de estrada que eu quero falar. Faço estrada, a gente faz linha de transmissão, a gente abre caminho para energias alternativas como eólica e solar. Vamos falar de estrada. Aí ele começou a falar de uma estrada que já estava há 20 e poucos anos sem asfaltar e hoje está asfaltada. Quer dizer, os gargalos estavam lá, todo mundo conhecia, mas governos se sucederam e não resolveram os problemas. E não é que não tinha recurso e agora tem. Não, ele está fazendo com recursos escassíssimos, utilizando até o Exército para ajudar na Força de trabalho do Exército, exatamente. O setor de engenharia do Exército. E é no Brasil inteiro. É de onde ele vem, inclusive, né? Ele é do setor de engenharia militar, né? E é no Brasil inteiro, né? Eu tive agora, semana passada, no Piauí, e o Piauí é um estado problema. Quer dizer, saiu uma relação lá é o estado que tem mais municípios com possibilidade de ser fechado por causa daquele limite lá estabelecido de arrecadação e assim por diante. Mas mesmo o Piauí está acontecendo coisa lá, tem uma série... Aliás, você tem essa nova fronteira de produção, né? Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão, eles estão acontecendo em setores que estavam muito parados. E eles estão falando, antigamente não adiantava você passar a produzir porque você não tinha como escoar. Agora está trabalhando tudo isso junto. Então é uma perspectiva muito mais favorável. Tem muita saída pelo norte e nordeste do país agora. Muito mais favorável, exatamente. O que facilita, eles dizem que sobretudo exportação para a China, porque você sobe ali, atravessou o canal do Panamá, está no Pacífico. Exatamente. Então eu senti, não é euforia, é diferente. Tá? Mas eu senti uma perspectiva favorável. Vamos pegar os números do emprego. O CAGED foi divulgado na quinta-feira, está ali, em novembro. Esse é o dado só do mês de novembro, 99.232 novos empregos. No acumulado do ano, nos 11 meses, ou seja, janeiro a novembro, 948.344 novos empregos. Este novembro foi o 8º mês consecutivo de alta na geração de emprego. Se não me engano, outubro foi em torno de 80 a 81 mil, ou seja, não só geramos empregos em novembro, como geramos mais do que o mês de outubro. Sim, o comércio foi quem mais puxou. Temos os dados aí, Renato, só para a gente ver? O comércio, 106 mil, serviços, 44 mil. A indústria demitiu agora em novembro, a agropecuária também, o que é muito agropecuária sobretudo, a construção civil recuou um pouquinho também. Mas todos esses setores a gente viu na demonstração do Banco Central, ele projeta crescimento bastante importante no ano que vem.
O emprego que você sempre disse vai demorar para chegar, esse número te surpreende agora, apesar, porque, Machado, vamos lá, nós tivemos um ano, o primeiro ano do novo governo, é sempre um tempo de acomodação. E tivemos também todos os atritos em relação à reforma da Previdência, que era uma discussão que a gente sabia que ia ser barulhenta. Até que se a calmaria chegasse, tivemos altos e baixos, o que gera insegurança em qualquer investidor. Estou falando daqui. Se eu falar do investidor estrangeiro, a guerra comercial teve os seus piores e mais tensos momentos agora em 2019. Mesmo com tudo isso, a gente que podia crescer só 0,5% ou nada no meio do ano, vamos crescer 1,2%, 1,12% na pior das expectativas ali e conseguimos gerar quase 1 milhão de emprego até novembro. Esse número de emprego te surpreende, levando-se em conta esse histórico recente? Surpreende favoravelmente, porque eu achei que ele ia ser mais baixo, porque a retomada do emprego acontece no setor informal, é o emprego informal, é mais precário, mas até o emprego formal, que é o melhor, está acontecendo. E a indústria, que é altamente empregadora, não está ainda correspondendo. A expectativa para o ano que vem é de um crescimento da indústria, então isso é muito positivo. De 2,9% nas projeções para 2020 do próprio Banco Central. Isso é muito positivo. É um crescimento para a indústria que está apanhando também já faz tempo, ela está sofrendo um bocado. Sim, os números todos. Sim. Esse ano, inclusive, talvez não tenha crescimento, mas está se recuperando nesses últimos meses. E você tem um setor que também está acelerando, se bem que, de novo, não é no Brasil inteiro, mas São Paulo você vê. São Paulo, a construção civil já retomou o nível de atividade. E esse é um setor altamente empregador. Bom, além do emprego, a construção civil, eu faço sempre menção a isso, porque a construção civil tem 2 índices que são extremamente positivos. Quando alguém investe no longo prazo. Ninguém compra à vista. Isso é muito raro, alguém comprar um apartamento novo à vista. Ou seja, ele está acreditando que ele vai continuar com emprego e renda. Então, por pelo menos 10, 12 anos. E ele gera muito emprego, o que melhora a expectativa de quem voltou a recuperar o emprego, que naturalmente vai consumir mais. É o tal do ciclo virtuoso, não é? E quem anda na rua e vê guindaste e vê coisa acontecendo, anima. É diferente de você andar pela rua e ver loja fechando, porta fechada. Mudou. São Paulo já mudou. E a gente espera que outras partes do Brasil também mudem. Agora, vamos lembrar, nós temos estados do Brasil que estão numa situação dificílima. Estados importantes como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Resta ver quando é que vai começar a recuperação nesses lugares também. Tá, então vamos para o segundo capítulo. No governo Temer, houve todo um projeto de renegociação com dinheiro do governo federal para tentar saldar essas dívidas ou um reescalonamento de dívidas dos estados. Este governo tem problema hoje fiscal, você já fez menção disso no primeiro bloco, voltamos a falar disso agora há pouco. Como é que eu posso ajudar esses estados nesse momento? Porque a recuperação econômica tem poder de gerar imposto, que é a principal arrecadação de todo mundo, de qualquer ente federativo. De qualquer prefeitura, estado, ou o próprio governo federal. Mas se eu precisar de uma ajuda emergencial, tem fôlego para isso? Eu tenho certeza que o Paulo Guedes encontra. É. Quando a coisa é positiva, que ele percebe que é emergencial e que é necessário para o país, ele vai encontrar. Claro, não vai chover, ele vai tirar de algum lugar para pôr no outro. Ele não é irrealista, ele sabe que dinheiro não dá em árvore. E aí, claro, quem perder um pouco vai chiar, mas eu acho que o governo tem que olhar com atenção, porque são estados fundamentais para o futuro do país. Bom, vamos lá, só para a gente, na reta final da entrevista, 2 assuntos que são bem interessantes aqui. A CPMF teve uma tentativa de voltar no país, mas ela acabou de ser chamada de maldita pelo presidente Bolsonaro e o ministro Guedes deu uma entrevista essa semana dizendo que não tem a menor chance de voltar. No entanto, é preciso se tirar de algum lugar a desoneração que se tem hoje no país, que ainda é alta. E o ministro já fez menção de que se vai continuar a desoneração, eu quero o resultado prático para a economia, senão não faz sentido o custo que o Estado tem, e é altíssima a desoneração que se tem hoje no país. Como é que se resolve tudo isso? Porque essa é uma equação complicadíssima. O CPMF é um nome maldito. Você lembra a origem da CPMF? Me lembro. O imposto único. Isso. O imposto único, se você analisar de uma forma completa, ele tem todo sentido. O problema é quando ele surge como mais um imposto. Isso. Ele aumentou o manicômio. Ao invés dele resolver, ele aumentou o manicômio. Então tem que se pensar dentro de uma perspectiva perspectiva sistêmica e não como uma atitude isolada. Porque foi assim que, de alguma forma, foi discutida, que era a proposta que viria de reforma tributária do governo, estava no bojo da discussão, caiu o Marcos Sintra, que era o secretário da Receita. Sempre falou disso, sempre defendeu essa tese. Ele defendeu, talvez seja o sujeito mais conhecido pelo imposto único. Ele e o Flávio Rocha.
Que não tem condição. Quando o presidente chama de maldito e quando o ministro da Economia já diz... E a população não gosta. A população tem horror. As lembranças da CPMF, você se lembra do ministro Jatene, doutor Adíbio Jatene, indo à televisão pedir para aumentar imposto, o que é das coisas mais corajosas que se teve nesse país. As pessoas bancaram aqui, você se lembra disso, aí o dinheiro ia para o caixa do Tesouro. O problema é e não chegava na saúde. Não é carimbado, não vai para a saúde, depois ele vai atender o que for e hoje você tem um esforço para descarimbar dinheiro, porque você tem muito dinheiro carimbado que não chega nem na sua finalidade e também não pode ser usado para outra. Exatamente, o negócio de carimbar dinheiro é terrível. Nós temos o manicômio um pouco maior dessas questões todas, seja tributária, de negociações de dinheiro, bom, enfim. Fato é que nós temos algumas projeções bem positivas para a economia este ano, o que obviamente estão ancoradas em fatos que construímos ao longo do ano. Aliás, que construímos desde o final de 2016. Verdade. Nós estamos já 17, 18, 19, 20, indo para 20, estamos indo para o 4º ano de crescimento, o que era raro na nossa história recentemente. Claro que o crescimento é inferior àquilo que a gente gostaria. Nós tivemos 3,5 para baixo, e somando tudo que nós crescemos agora, nós não recuperamos sequer. Não recuperamos a crise ainda, não. Mas o tamanho do buraco era muito grande. Então, vamos olhar para o lado cheio do copo e não para o lado vazio do copo. Machado. Tomara que a gente feche o ano que vem com a mesma alegria e com os mesmos números que nós temos. Bom, estaremos aqui para contar essa história. Se Deus quiser. Obrigado, Machado. Bom Natal. Eu que agradeço. Bom Natal a todos. Bom, o cenário econômico de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom final de semana. Até mais.